Bom, eu já estava envergonhado, eu já estava constrangido quando o Grêmio classificava, com as calças na mão, na Copa do Brasil. Quando o Grêmio vencia do Atlético Mineiro na primeira rodada, mesmo sem merecer. Quando o Grêmio vinha jogando mal e apanhava de Flamengo e qual foi o outro time agora, nem lembro, na segunda rodada, mas enfim, quando o Grêmio não conseguia os seus resultados, e mesmo quando conseguia os desempenhos eram sofríveis, eu já estava envergonhado, mas veio a pá de cal. Veio a certeza, veio a confirmação e ela veio do pior jeito possível. Porque talvez nem o gremista mais pessimista imaginasse que diante do Mirassol, num jogo pré-clássico Grenal, você pensasse assim, bom, nós não vamos perder para o Mirassol. Eu achava que a gente teria dificuldades de ganhar, por tudo que vinha acontecendo. Agora, um 4-1 com 2 gols do Reinaldo. Um 4-1 que poderia ter sido 5, 6 tranquilamente. Cara, que humilhação. Que vergonha. Que desprezo. Devolvam o Grêmio. Devolvam o Grêmio. Que time é esse? Se alguém tirar a camisa do Grêmio e botar uma camisa, sei lá, de um time de bairro, vai estar tudo certo. Ninguém vai imaginar que são os jogadores do Grêmio. Que coisa lamentável. E isso serve para os jogadores também. Tenham vergonha na cara. Que é isso? Vocês sabem a camisa que vocês vestem? Pelo amor de Deus. Ô, diretoria, porque agora vão exaltar a diretoria que trocou o treinador, né? Olha o tempo que vocês demoraram. Não é possível. O tal do Alexandre Rossato veio me dizer no jogo passado que ele via evolução nos treinamentos. Eu já falei aqui, né? Se o preparo na cozinha tava bonito, o prato tava uma porcaria. Tava de cuspir a comida. E é isso que vale. O que vale é o que é o prato servido no restaurante, não é o que é feito na cozinha. Se o que chega na mesa do cliente tá uma merda, não adianta o que ele faz lá dentro. Então, se os treinamentos, se o dia a dia, se não sei o que, foda-se. Olha o jogo. Não tem jogo. O Grêmio não tem meia armação. O Grêmio não tem conexão. É um latifúndio entre os setores. Ninguém joga porra nenhuma. E o problema é coletivo. Ninguém tá jogando nada. Os caras simplesmente largaram a mão do técnico. O jogo contra o Mirassol. Pelo amor de Deus, gente. Olha, com todo o respeito ao Mirassol, que tem investimento, que tá na Série A, que tá vivendo um sonho, que tá tudo. Os caras estão na dele. Os caras estão na deles. Os caras estão assim, vivendo o que eles querem, foram lá e amassaram o Grêmio. Como se fosse um pedaço de papel. O Mirassol pegou o Grêmio, amassou e botou no bolso, gente. Mas onde é que nós estamos? Pelo amor de Deus, e podia ser outro time, eu tô falando do Mirassol, porque o Mirassol saiu da Série B, gente. Chegou agora na Série A, o estreante na Série A a primeira vez. E aí o Grêmio sofreu isso pra esse time, que merece inclusive ficar na primeira divisão, tá? Tô falando aqui porque não quero ser desrespeitoso, só que eu preciso olhar o tamanho do meu time, do meu clube. Aliás, do meu clube, né? Porque do meu time não existe. E assim, cara, porra, tá tudo bem. O Grêmio buscou um treinador campeão argentino, queria buscar um estrangeiro com novas ideias. Não deu certo. Não deu, e não é hoje que não deu certo. Não vem dando certo há algum tempo. Os caras demoraram, mas uma letargia pra mexer, pra mudar. Não, mas é semana Grenal, não vamos mudar. Tá, vai deixando, vai empurrando com a barriga. Até acontecer isso. E aí agora, como é que a gente chega pra esse clássico Grenal? É que pior do que tava, não ia ficar. Ah, mas agora pode tomar 5, 6 no Grenal. Cara, a chance de tomar isso com o Quinteiros era a mesma. Nós tomamos 4 do Mirassol. Então, se ficasse o Quinteiros, eu não ia achar diferente se tomasse 5, 6, mesmo jogando em casa o clássico Grenal. Como mudou, o problema é que não tem nem técnico vislumbrado, né? O Alberto Guerra, que demora uma vida para tomar cada decisão, falou assim: vamos por partes, acabamos de tomar uma decisão. Só que o jogo é sábado, presidente. Eu sei que não é fácil assim você contratar um técnico de uma hora para outra, mas assim, o torcedor, o jornalista ali tem que te perguntar: o jogo é sábado. Então o James Freitas, que é o auxiliar técnico permanente, vai ser o comandante interino. O mesmo cenário do que aconteceu em 2015.
que todo mundo lembra e tem calafrios de pensar. E o Grêmio não queria demitir por conta disso. Só que, repito, pior do que está, não ficaria. O Inter demite o Diego Aguirre, né, na semana do Clássico Grenal, coloca o Odair Hellmann, que era o interino permanente lá, né, o auxiliar técnico permanente, e ele toma 5-0 do Roger Machado, do Grêmio naquela oportunidade. Até o técnico é o mesmo, até o Roger é o mesmo do outro lado. Que medo. A diferença é que o Inter estava fora de casa, o Grêmio estava em casa, nesse caso é o contrário. Mas o estádio é o mesmo, o técnico é o mesmo, o cenário é quase rigorosamente o mesmo. E nós estamos falando de 10 anos atrás. É que é tão simbólico que não dá para acreditar que aquilo vai se repetir, né? Um 5-0, mas assim, o Inter perdeu para o Palmeiras e vai querer se reabilitar. Inclusive num campeonato em que eles querem o título. E nos últimos Grenais, só deu eles. Então, a gente precisa saber o que esses bonitinhos aí eles querem, os jogadores. Porque eles vão ter que correr. Pelo menos eles vão ter que correr. Não me interessa quem esteja no comando técnico. Porque, cara, não dá, de novo, para perder um Grenal de forma humilhante, como nós perdemos em casa naquela primeira final do Gauchão por 2-0, que poderia ter sido muito mais. Então não faz diferença ser em casa. O Grêmio tem perdido clássicos. Vai perder de novo? Não me interessa quem está ou quem estará na Casa Mata. E será o James Freitas, porque até lá não vai dar para contratar outro técnico. E esse é o problema. Nesse momento, você não tem muitas opções. Você não tem muitas opções. O Dorival Júnior está sendo disputado a tapa entre Corinthians e São Paulo. E é curioso, porque os dois têm técnicos. Só que os dois estão demitindo os seus técnicos. É questão de dias aí. Ou o Corinthians pode ser amanhã, hoje, né? No caso, o São Paulo pode ser daqui. E ele tem uma relação já com o São Paulo, tem o interesse do Corinthians que não é de hoje. E entre esses dois, eu não acredito que o Dorival vai escolher o Grêmio. Até pela bagunça que existe na diretoria, tá? Então tem isso também. O técnico que tem outras opções, não que Corinthians e São Paulo estejam muito organizados, né? Mas enfim, o Grêmio não inspira confiança nesse sentido. O Tite já recusou o Grêmio, né? O Tite não quer o Grêmio. O Tite estava no Flamengo ano passado, acho que ele pensa que a realidade dele é outra e tal, talvez que já queira treinar lá fora. Se o Tite quisesse voltar às origens, eu acho que seria bom para ele, inclusive, mas aparentemente ele não quer. Estão falando até no Kleber Xavier, que foi o auxiliar do Tite durante muitos anos. Como o Tite começou a trabalhar com seu filho, né, o Kleber percebeu que essa relação já não fazia mais sentido e resolveu seguir a carreira de técnico, mas ele nunca foi técnico. Então, assim, chega de inventar, né, gente? Vamos pegar um cara que acompanha, que conheça o futebol brasileiro, coloque cada um na sua. Só que aí, dentro desse perfil está Mano Menezes, que é um cara que também tem uma identificação com o Grêmio, porque, pô, todos somos gratos, né, pela Batalha dos Aflitos, pela boa campanha no Brasileiro de 2006, pelo título gaúcho de 2006, pelo vice da Libertadores de 2007, com um time bem limitado, com times bem limitados. Ali o Mano ascende para o cenário nacional e tal. Isso faz 20 anos, gente. Os últimos trabalhos do Mano. Ah, mas ele foi vice-campeão brasileiro pelo Inter. Vocês lembram, né? Foi o ano em que ele caiu para o Melgar, na Sul-Americana. Tinha só o brasileiro para se preocupar. Alguns outros times ali meio que largaram o Brasileirão. E o Inter realmente emendou uma sequência positiva. Ele ajeitou o time no segundo semestre, mas durou pouco tempo. E outra, vice sem nunca disputar o título, tá? Uma distância oceânica do Palmeiras. Aí vira o ano e ele só faz cacaca. Tipo, bagunça o time. O último trabalho no Fluminense, brigou com todo mundo. Então, assim, o Mano não tá no momento técnico legal. Eu não sei se seria o caso, tá? O Corinthians, teve no Corinthians recentemente, brigou com o Yuri Alberto, brigou com a torcida. Porra. O Mano, eu acho que, sei lá, me incomoda. E ele tá nesse perfil. É um cara que tava aqui, né? Tava trabalhando ontem. Mas vocês viram o que o Renato Gaúcho fez ao substituir o Mano Menezes, né? No time do Fluminense. Que não é ruim, mas que não jogava com ele. E aí? Olha a discrepância. O Renato, esqueçam, né, gente? Não sei, eu até fiz brincadeiras nas redes sociais e tal, porque, porra, né, dá saudade. O Renato é maravilhoso, é o nosso ídolo, vai ser sempre lembrado, mas ele precisava sair. O Renato precisava sair, vou deixar bem isso claro aqui, porque talvez as pessoas não entendam isso. O Renato precisava sair pro bem do Grêmio, pro bem dele. Agora, o problema é o que aconteceu em 2021, né? Tá muito claro que, de novo, é o mesmo problema. O Renato sai e desmorona tudo, porque o Renato é o escudo.
O Renato é o pilar. O Renato é a linha de frente. Porque o departamento de futebol do Grêmio não existe. Não existe. Em 2023, foi ele e o Soares carregando o time. Porque não existia respaldo. Não existia estrutura, planejamento. Até lá, estavam dois caras que, enfim, pelo menos personalidade tinham. Paulo Calef, durante pouco tempo, e depois o Antônio Brum, que entendia muito de futebol. Depois disso, cara, o presidente Alberto Guerra não conseguiu comandar esse transatlântico que é o Grêmio. Não conseguiu. E tá chegando no seu no seu último ano de gestão dessa maneira. Perdido. O semblante dele tá de desnorteado. Ele não sabe o que fazer. Só que aí, presidente, tem Grenal no sábado. E o Grêmio está na zona do rebaixamento. No começo do campeonato. Então, assim, vamos se mexer? E se mexer bem, porque não dá mais pra errar. Não dá mais pra errar.